Brasília vive um problema, senhor presidente, extremamente grave no momento, que é a questão do transporte público. Há um acordo que precisa ser falado entre o patronato e o sindicato. Se retiram os ônibus das ruas, deixa a população como se fosse um depósito de seres humanos numa parada de ônibus, as pessoas ali tendo as suas vidas prejudicadas, no sentido de pressionar o governo por um aumento no preço da passagem. Isso é um absurdo, senhor presidente. O Distrito Federal, Brasília, é o único lugar, não só do Brasil, é o único lugar do mundo, onde dono de empresa de ônibus urbano fica tão rico que vira dono de empresa de aviação. Aqui tem 2 casos. O lucro dessas empresas é exorbitante, é abusivo. Não pode a população ser tratada como vem sendo tratada. Eu espero que esse governo tenha coragem de ir em cima dessas empresas de ônibus, porque concessão de serviço público não é propriedade. Se a empresa não está prestando serviço a contento para a sociedade, tem-se que caçar a concessão dessas empresas. Nas ruas, a população do Distrito Federal acha o transporte público dessa cidade uma porcaria. Eu não conheço um cidadão dessa cidade que acha o transporte ruinzinho. Todo mundo acha péssimo. Então por que não se caça a concessão então das empresas? Entra governo, sai governo, ninguém faz nada. Continuam as mesmas empresas, uma passagem caríssima e a população inteira reclamando. E não se faz nada. Cabe ao governo ter pulso firme. O governo tem que ter pulso firme nessa questão. Para que a população... Se as empresas não melhorarem a qualidade do serviço, se está dando prejuízo, vamos abrir então, vamos fazer novas licitações, abrir concorrência, abrir para outros. Vão aumentar a concorrência para baixar o preço da passagem, para colocar mais ônibus na rua, para que o ônibus passe no intervalo menor, para melhorar a qualidade de vida da população. Seria engraçado se não fosse trágico isso, senhor presidente. Quer dizer que o sindicato, o patronato, todo mundo faz um acordo. Se duvidar o governo depois ainda vai dar um aumentozinho, talvez até por causa de uma propinazinha. Todo mundo ganha e quem perde é a população. Isso não é correto. E me cabe aqui defender a população do Distrito Federal. Além disso, senhor presidente, eu quero aproveitar também para falar um pouco sobre o atual governo do Distrito Federal. Não acho que seria justo, não considero justo, se fazer uma avaliação definitiva de um governo e se fazer uma avaliação de um governo que não tem nem 6 meses ainda completado. Então não considero justo se fazer uma avaliação definitiva desse governo. Não seria justo. Mas quero, senhor presidente, colocar aqui algumas coisas e colocar algumas opiniões aqui. Tenho muitas críticas a esse início de governo. Na minha opinião, Brasília elegeu esse governo para que fosse feita uma mudança radical de práticas, de posturas. A sensação que a cidade tem é que o governo não começou ainda. Então é preciso que se tenha isso muito claro. Deveria ter sido feita uma redução do número de secretarias de Estado, uma redução brutal no número de cargos comissionados. Tem cargos comissionados em excesso. Brasília já teve governos que a marca desses governos foram as obras físicas. Algumas obras são necessárias sim, mas eu queria ver um governo que a marca desse governo fosse a qualidade dos serviços públicos, a qualidade da educação pública, da saúde pública e da segurança pública. É aí que o governo deveria concentrar os seus esforços, os seus recursos, até porque a razão de ser da existência de governo é para devolver serviços públicos de qualidade à população em troca dos impostos dessa população. Eu queria ver o governo fazendo isso, concentrando seus recursos e seus esforços
nos serviços públicos, na educação, na saúde e na segurança pública. Estou disposto a ajudar o governo com ideias. Não tenho um cargo no governo, não tenho nada no governo, não quero ter. Agora, quero ajudar com ideias. Quero contribuir com ideias. Só não sei, senhor presidente, se no governo estão dispostos a ouvi-las e a segui-las. Eu penso que o Distrito Federal merece a união de todos dessa cidade num esforço para que esse governo dê certo. Essa cidade merece isso, precisa disso, depois de tudo que viveu. E eu estou disposto a contribuir. A relação com o governo não pode ser uma relação pautada em cargos, em uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Devia se discutir política grande, discutir políticas públicas, discutir ideias. É isso que o meu partido deveria fazer com o governo. Meu partido devia ter uma posição independente, elogiando o que é certo, criticando o que é errado e contribuindo com ideias. Não estar atrás de um carguinho aqui ou um carguinho ali, porque isso é política pequena, isso é fisiologismo. Mas devia estar pensando grande, discutir política pública, discutir um projeto de cidade, não um projeto de poder. Isso é que tinha que ser feito. Brasília é uma cidade nova, que deveria ser exemplo para esse país. Poderia ser exemplo numa série de áreas, senhor presidente. Na década de 90, Brasília foi exemplo para o país na questão da faixa de pedestre, durante o governo do professor Cristóvão Buarque. Poderia agora ser exemplo fazendo-se uma campanha, não dê esmola, dê cidadania. Daria um exemplo para o Brasil, isso teria uma ressonância no Brasil inteiro. Até porque os impostos da população servem para dar segurança pública a essa população nas ruas. Tomaram todos os espaços públicos da cidade como se deles fossem, com a omissão total do poder público. Não se faz nada. Então Brasília podia dar esse recado para o resto do Brasil, servir como exemplo. Já existem programas sociais no governo, não precisa disso. O governo poderia mobilizar a sociedade com relação a isso. Brasília tem um bom orçamento, tem um orçamento mais o fundo constitucional. Você pode ter aqui serviços públicos de qualidade, para que as pessoas tenham serviços públicos dignos. Eu torço que esse governo dê certo e estou disposto a ajudar com ideias, a contribuir, inclusive a lutar para trazer mais recursos para o Distrito Federal. Porque essa é uma responsabilidade de um parlamentar. E eu vou lutar muito aqui, a minha responsabilidade maior é tratar das questões nacionais. Mas eu não vou me omitir e todas as vezes que tiver que falar sobre o Distrito Federal, eu irei falar. Espero que o governo tenha pulso firme com essas empresas de ônibus.